Internacional tem amanhã o primeiro jogo da decisão da semifinal do Gauchão contra o Caxias. Porém, é uma semana que o Inter recebeu más notícias para o seu torcedor. Vamos falar sobre isso após a vinheta. Bom, pessoal, amanhã então nós temos sábado, pelo menos sexta-feira é o dia que eu gravo esse vídeo e vai ao ar, mas se tu estiver assistindo no sábado não tem problema. Nós temos então neste sábado o primeiro jogo da semifinal do Gauchão, 4h30 da tarde, horário de Brasília, Internacional contra Caxias, melhor, Caxias contra Internacional. O jogo é no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O jogo da volta é lá no dia 1º de março, às 9h30, e é horário diferente, 9h30 no Estádio Beira-Rio. Mas claro, a gente vai falar sobre o jogo de ida, obviamente. É um Inter que não conta com Wesley, Borré, Alan Patrick, tá? 3 principais desfalques. Vamos lá. O que acontece, né? O Wesley e o Alan Patrick, a gente já sabe, já estavam fora, né? Tanto que esses eu nem contei. Wesley e Alan Patrick já estavam fora. Mas o Inter tem um novo grande desfalque. O time do Internacional tem um novo grande desfalque, que é o Rafael Borré. Veio a informação ontem que o Rafael Borré se machuca, e aí tem várias versões. Uma versão diz que, de repórteres, que ele está fora do Gauchão. Outros dizem que, na menos pior das situações, ele só volta nas finais, mas as semifinais o Borré deve estar fora. Fato é que realmente o Borré está lesionado e deve estar fora das semifinais do Gauchão e até mesmo finais, né? Ao que tudo indica, se isso confirmar, Borré não joga mais no Gauchão. O que é bem preocupante. Primeiro ponto, o Internacional tem muitos jogadores no DM. Rocher, Mercado, Bruno Gomes. Vamos lembrar aí, Cleiton Sampaio, vamos ver quem mais aqui, Wesley, Alan Patrick, Luca, Gabriel Carvalho, se eu não estou enganado, Gustavo Prado, se eu não estou enganado, ou tinha algum outro guri jovem também que estava, o Alan Patrick, o Wesley e o Borré. O Inter tem pelo menos uns 11 jogadores no DM, tá? O Rocher já não tá nesse gauchão, ok? O Anthony tá dando conta do recado pro gauchão, pelo menos. O Wesley a gente sente falta, principalmente daquele Wesley jogando bem, em boa fase. O Alan Patrick é uma falta inacreditável, sabe? É uma falta imensa. Não ter o Alan Patrick nas semifinais já é terrível. Tomara que a gente tenha o Alan Patrick nas finais. O Inter perde muito em qualidade, sim. Não tem então Wesley, como a gente já falou, já é ruim. Agora, Rafael Borré. Numa dupla que parece que vinha se acertando entre Rafael Borré e Ener Valencia, onde Rafael Borré jogava mais recuado, o Valencia ali como camisa 9 e centroavante. Triste, né? É triste, é lamentável a gente não ter aí o Rafael Borré, e também preocupante essa questão do DM, essa questão de tantos jogadores, um número tão grande aí de jogadores no DM, tá? Fica a preocupação, preocupa que o Internacional possa abrir o olho, o que é? É preparação física ou o que é? Porque realmente são 11 jogadores. Aí alguns debatem assim, isso é porque o Inter tá indo com o time titular em todos os jogos do Gauchão. E de fato, o Internacional foi com o time titular em todos os jogos do Gauchão, tá? Como eu acho que deveria ser uma temporada ou pré-temporada de um clube brasileiro. As 2 primeiras rodadas do estadual, ou as 3 primeiras rodadas do estadual, coloca a base. Coloca a gurizada. O teu principal jogador só vai jogar lá na 3ª, 4ª rodada. Eu acho que tinha que ser assim. Aí depois da 3ª, 4ª, 5ª rodada, tu já tá com o time titular. É a fase de erros, é a fase de experimentos. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que se na 2ª rodada o time não jogar bem, às vezes tem gente até pedindo a cabeça do técnico, que eu acho errado. Eu lembro que poucos jogos do Gauchão, o torcedor já tava... Por quê? Por quê? No jogo contra o Avenida aqui a gente dizia, né? Pô, é um looping eterno, o Inter será que vai sempre patinar, pode ser mais o Gauchão que o Inter vai perder? Por quê? Não é o Roger que traz, não é o Bernabé, não é o Alan Patrick, mesmo que não seja o primeiro Gauchão dele, não é o Wesley, não é o Borré, não é o Valencia. Não é culpa deles, mas eles pegam sim uma mochila, eles pegam sim uma bagagem, que é o quê? 8 anos sem Gauchão. Então são 8 anos que o Internacional não ganha o Campeonato Gaúcho.
pode ir para 9 aí. São 7 anos seguidos que o Grêmio é campeão gaúcho. Então essa bagagem o Internacional carrega. E é pelo Roger entender essa bagagem, e é pelo Inter saber dessa bagagem, que o Inter teve que ir todos os jogos da primeira fase do Gauchão praticamente com o time titular. Teve um que outro jogo sim que foi misto, eu lembro do Brasil de Pelotas foi time misto, o Guarani na primeira rodada foi time misto, São José teve uma outra alteração ali, mas assim, a maioria dos jogos foi com o time titular. Só que agora com essas lesões, o time vai ficar parecido com o que foi contra o Brasil de Pelotas, né? Que foi um jogo que o time jogou bem. É suficiente para ganhar do Caxias? Acredito que sim, tá? Não vai ser fácil, tá? Quem acha que é jogo jogado, que são 2 jogos fáceis, não é, mas é difícil, né? Agora, Grenal, aí equilibra bastante. Equilibra bastante. Porque se o Inter já fosse com o time completo, o Inter já teria que corrigir outras questões. Porque o Inter não ganhou. O Internacional não ganhou bem no último Grenal. O Internacional não ganhou bem no último Grenal porque errou a pontaria, porque perdeu gols. E agora, sem grandes nomes, ainda tendo que ajeitar essa questão da pontaria, e também tem um nome que a gente coloca esperança, né? Ener Valencia. Ener Valencia. Já tá jogando bem nesse retorno de temporada, já tá jogando bem, voltou jogando bem, é agora, Valencia. É agora que o torcedor colorado conta contigo. O torcedor colorado precisa desse título gaúcho. Ainda que o Borré volte até as finais, e as informações que dizem é que o Borré clinicamente é muito bom, tem um grande retrospecto clínico, e que bom isso. Mas Ener Valencia, é agora, contamos contigo. Se o Ener marca amanhã na semifinal, a torcida já vai com ele. Precisamos do Ener Valencia, tá? Não só do Ener, né? Todo o time. O time do Internacional para amanhã, da zaga para trás, pelo menos é igual, né? É Antony, é Brian Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel, Bernabé. Ali no meio campo deve ser Fernando e Ronaldo, ou Fernando e Bruno Henrique. Aí mais à frente, né? Se tem essa dúvida, pelos lados deve ir o Carboneiro e o Vitinho, e no ataque o Ener Valencia. Aí o que ele poderia fazer? Fernando, Ronaldo e Bruno Henrique, né? Alguns dizem que pode jogar Fernando e Bruno Henrique e o Iago Noal. Então, há ainda essa dúvida. Alguns ainda dizem de tentar centralizar talvez o Carboneiro. Acho que não, tá? Então aí eu tenho essa dúvida ainda no meio campo de quem joga ali. É importante lembrar que o Thiago Maia não tá mais, né? O Thiago Maia foi pro Santos. Mas amanhã então terá o primeiro jogo das semifinais, Caxias e Inter no Estádio Centenário. Mais uma vez repito, não é jogo fácil. Agora o Inter com esses desfalques, eu acho que um empate amanhã é um resultado bom, mas depende. Por que empate? É empate com o Inter jogando... Eu não acho que... Cara, é que o empate é bom porque o Internacional é muito melhor do que o Caxias no Beira-Rio. E é melhor pro Inter vir pro Beira-Rio dependendo só de si, né? O ruim, o terrível é vir pro Beira-Rio tendo que buscar no caso de uma derrota. Aí sim, né? Mas por que empate com o Caxias fora? É porque o Inter não jogou bem? É porque o Inter desperdiçou muitos gols? Então eu acho que isso tem que ser analisado antes de sair dizendo que o empate é bom resultado. Porque se o Inter toma uma roda do Caxias, não vai ser bom resultado o empate, né? Principalmente por causa do desempenho. Então não há nenhum resultado que seja superior à vitória, né? O Internacional tem que vencer. Tá bom? Amanhã então começa. O Grêmio joga 9h30 contra o Juventude. O jogo vai ser na Arena. O jogo da volta vai ser no Alfredo Jaconi. Aí inverte, né? Aí o jogo lá no Alfredo Jaconi é de tarde. Vai inverter os horários ali dos jogos do Inter e do Grêmio. Claro que antes de querer pensar no jogo do Grêmio e Juventude, temos que pensar no nosso, né? De nada adianta a gente querer ficar falando deles e não fazer a nossa parte. Mas que claro, né? A gente entende. Na verdade, a decisão deles vai ser definida primeiro que a nossa, né, no jogo da volta. Mas é bom a gente já saber também quem a gente vai enfrentar, como pode vir quem a gente vai enfrentar, se a gente passar por uma hipotética final, tá bom? Segunda-feira agora a gente teve, claro, ainda segunda-feira sem saber ainda da lesão do Borré, mas a gente teve aqui live com o Rudy, do canal Goldeiros Colorados. A gente fez assim uma projeção dessas semifinais, tá? É o que a gente vai falar a seguir, então eu encerro esse vídeo com essa projeção. Só para lembrar que amanhã não teremos cortes aqui dos vídeos pós-jogo. Por quê? Porque nós vamos ter 2 jogos. O Barcelona e o Inter vão jogar. E os 2 jogos são mais ou menos no mesmo horário. Eu vou me desdobrar para ver os 2 jogos. Então a gente vai ter ali pelo horário da noite. O vídeo pós-jogo do Inter vai entrar no ar. Poucos minutos depois o vídeo pós-jogo do Barça vai entrar no ar.
Portanto, o vídeo vai atrasar um pouco. Por volta de umas 10, 11 da noite, entra no ar vídeo do Inter, dali a 10 minutos entra no ar vídeo do Barcelona. E ao longo do domingo, eu vou colocar aqui no canal os cortes, né, aqueles shorts, que às vezes tem gente que olha só os shorts, porque tá na correria e não consegue olhar o vídeo de 10 minutos. E não tem problema, tá bom? Agora sim, a gente vai então ver o que a gente falou na última live sobre as semifinais, tá bom? O Caxias pode nos surpreender? Pode, claro que sim, não tá descartado essa coisa, essa hipótese. Até porque, se o Inter chegar a pensar já na final do campeonato, o Inter sai fora do campeonato. O Inter tem que pensar nas quartas de finais, esquecer quem vai jogar na final. Por isso eu não quero nem ficar falando muito de quem vai ser a final, de quem não vai ser. Com o irmão, acho que, como eu te disse, contra o Juventude, eu já vi que o Juventude é um time mais forte. Eu vejo hoje um time mais compacto, um time com mais com cara de time do que o próprio Grêmio. O Grêmio tá crescendo em relação a ele mesmo, também tá, do que foi o ano passado. Porque o ano passado eles não tinham um treinador. O treinador não treinava. Esse ano a gente tem um treinador, querendo ou não, que muitos, porque não, eu acho que é um bom treinador. O treinador que onde passou foi campeão. Então não quer dizer que esse cara não tem algum mérito, não. Então, assim, o Grêmio também tá se fortalecendo, trazendo novos jogadores, cara, as coisas podem mudar. Então, assim, uma coisa é certa, Lucas, eu nunca vou chegar aqui, por mais que eu ame meu clube, eu amo o Internacional, tá? Eu tô com 51 anos, eu vi de tudo que o Inter já passou. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não vou chegar aqui e mentir pra vocês, porque eu sou colorado e achar que o Grêmio sempre tá ruim. Não posso fazer isso. Eu, como analista, como um bom desportista, eu tenho que também falar as verdades às vezes e mostrar que o Grêmio pode tá me entendendo? Pode às vezes estar um pouquinho melhor até. Inclusive achava no último Grenal, achava que estava melhor fisicamente e melhor taticamente do que o Inter. Porque realmente o Inter não estava apresentando bom futebol. O Inter não estava bem. O Inter estava jogando, estava ganhando, mas não estava mostrando um futebol maravilhoso que vinha jogando no passado. Entende? Então, a meu ver, por mais que sim, que eram clubes, entre aspas, menores do que é o Grêmio, o Grêmio fazia o que tinha feito, golear. É isso que um time grande faz com o pequeno, golear. E o Inter não está conseguindo fazer isso, gente. A verdade é essa, o Inter não estava conseguindo fazer. E o Inter precisa fazer essas goleadas. Né? E tem também a Taça Farroupilha, que o Guarani de Bagé, o Monson conseguiu se classificar. Alguns times aí vão jogar, né? Essa Taça Farroupilha é legal, né? Times do interior aí, tendo a oportunidade de chegar na Copa do Brasil, ter mais jogos no seu calendário. E eu acho que deu a lógica aí das semifinais, porque o Caxias e o Juventude são os mais preparados. A Juventude é da Série A, né? Claro. E o Caxias é o mais preparado, assim, eu acho. Apesar que o Caxias empatou com o São José, fez uma campanha maravilhosa, mas legal. Mas o Caxias é um dos times mais preparados, vamos dizer assim, do interior. O Brasil de Pelotas há uns anos atrás era, mas agora tá bem mal o Brasil de Pelotas, não é mais o mesmo. O Novo Hamburgo, por exemplo, tá na segunda divisão, né? Então esse é o momento do Caxias. O Ipiranga, há uns 2 anos atrás aí, teve bem, mas é que também o que acontece, né? Tem muitos deles que os que se destacam saem, né? Saem. E aí vão, às vezes até na dupla Grenal, ou vão, sei lá, pro Juventude, pra algum outro. Então, os que se destacam nesses times acabam saindo. Mas o Caxias tá conseguindo se manter. Passa ano entre ano, o Caxias tá se mantendo aí entre os, vamos dizer assim, os semifinalistas. Caxias e Inter, então, o jogo de ida é sábado agora, 4h30, no Estádio Centenário. E o jogo da volta vai ser no outro final de semana, que é o final de semana do Carnaval, 9h30 da noite, no Beira-Rio, né? E o jogo do Grêmio, o jogo de ida, na Arena vai ser, a decisão vai ser na frente do Jaconi, e aí inverte com os jogos do Inter, no caso, o jogo de ida 9h30, o jogo da volta 4h30. O Inter ida 4h30, o jogo da volta 9h30. Os jogos em Porto Alegre vão ficar pra de noite, né? Aliás, o do Grêmio agora, em Porto Alegre agora, né, sábado, porque eles vão decidir na frente do Jaconi, porque o Juventude conseguiu ganhar do Pelotas no fim ali da partida, 3-2, mas o Juventude sofreu lá contra o Pelotas. Eu não sei, o Juventude, né, ele contra o Grêmio foi bem, mas tem algumas partidas tipo essa do Pelotas, algumas outras ali que o Juventude não foi muito bem, mas eu ainda acho que o adversário mais difícil é o do Grêmio, que é o Juventude é melhor que o Caxias, o Juventude é um time preparado, mas eu ainda acho que a dupla Grenal é favorita, né. Mas começar falando então sobre o jogo do Inter, assim, específico. Esse jogo do Internacional contra o Caxias, então, ida no Centenário, volta no Beira-Rio, eu acho que é muito importante o Inter ganhar no jogo de ida, né. O Alan Patrick, a gente tem a dúvida se ele retorna ou não, acho que é mais fácil jogar o jogo da volta e as finais do que esse jogo agora. Eu acho que a ideia também de time tá bem clara, né, deve ser aí o Vitinho e o Carboneiro. Não sei se o Alan Patrick joga, mas também achei muito boa aquela ideia do Valência e do Borré, porque o Borré, por mais que ele não esteja fazendo tantos gols, realmente a gente precisa do Borré mais artilheiro, eu gosto do estilo do jogo do Borré. Agora, o Valência voltou bem nesse começo de ano, né, que bom, novo Valência, diferente, tomara mesmo que o Valência recupere um bom futebol dele, mas